Prezados senhores, prezadas senhoras, querida comunidade de Novo Xingu, a partir desse momento pedimos a atenção de todos e de todas para iniciarmos de forma oficial a sessão solene prestada pelo Poder Legislativo de Novo Xingu, neste dia 12 de novembro, considerando a passagem dos 125 anos de colonização alemã na colônia Xingu. Para tanto, então, a organização desse evento, liderada pelo Poder Legislativo, após levantamento de nomes históricos, convidou familiares, seus representantes, para que essas pessoas recebam uma justa, oportuna, histórica homenagem por terem sido um dos primeiros habitantes, extensivamente as suas famílias, a colonizar aqui a nossa colônia Xingu. 125 anos de colonização. Nós pedimos que todos possam contribuir com o máximo de vossa atenção para que nós possamos dessa maneira ter um proveito máximo aqui do evento. Saudar também a toda a nossa comunidade que acompanha este ato pela página oficial da Câmara de Vereadores, que transmite então este ato para o município, para o estado, para o Brasil e para o mundo. Abrindo o nosso evento, esta sessão solene, nós queremos, num primeiro momento, convidar aqui os representantes das pessoas que serão homenageadas e logo em seguida faremos a composição aqui da mesa com os vereadores e demais autoridades. Convidando inicialmente o homenageado Adelin Damer, neste ato representado pela senhora Erna Damer. Por favor, dona Erna, pode tomar o seu assento aqui nessas cadeiras que estão reservadas. Uma salva de palmas então à família Damer. Convido igualmente, homenageando o senhor Albino Fritz, representando esta importante família, Elvina Fenner. Por favor, dona Elvina, seja bem-vindo aqui e tome seu assento. Igualmente, enquanto as pessoas se aproximam, um dos homenageados pelo Poder Legislativo é o colonizador August Holz. Neste ato aqui, representado pelo senhor Alziro Holz, ou então seu respectivo representante. Igualmente, homenageado o senhor Balduino Miller, neste evento, representado pela senhora Lídia Miller. Por favor, na medida que estamos chamando aqui os familiares, representantes, vão buscando o seu assento. Uma salva de palmas também a essas famílias. Convido igualmente, homenageando o senhor Emil Ott, o senhor Jandir Ott, o representante desta família. Por favor, se associe aqui à mesa dos representantes. Convidamos também, homenageando o imigrante desta colônia, Gustav Kroloff, o seu representante, representando a família, o senhor Erno Kroloff. Imigrante homenageado extensivamente a sua família, Heinrich Werkhausen. Convidamos representante da família, senhor Helmut Werkhausen. Por favor, seu Helmut, seja bem-vindo. Homenageado, colonizador, Jakob Bus, representado aqui pela senhora Elsa Grams. Por favor, dona Elsa, se aproxime. Convidamos representante da família do senhor Johann Kelm, o senhor Karl-Heinz Kelm. Por favor, seja muito bem-vindo igualmente a esta solenidade. Convido igualmente, representando o colonizador, o senhor José Schockel,
o senhor Edemar Rauch. Por favor, Edemar, seja bem-vindo. Colonizador homenageado Julius Miller, representado nesse ato pela família e pelo senhor Laudelino Miller. Por favor, seu Laudelino. Colonizador homenageado Leopold Greff, neste ato sendo representado pelo senhor Romildo Greff. Por favor, seja bem-vindo. Colonizador, senhor Max Grellman, neste ato representando a família, senhora Márcia Geller. Por favor, seja bem-vinda. Colonizador Michael Jadiske, neste ato representado pelo senhor Carlos Jadiske. Senhor colonizador Gustav Schweitzer, neste ato representando toda a família, convidamos o senhor Olívio Kister. Colonizador homenageado extensivamente a todas as famílias, Paul Jauer. Neste ato, representando a família, o senhor Hélio Jauer. Colonizador Redolin Colling. Neste ato, representando toda a família, convidamos o senhor Hildo Colling. Colonizador Robert Simon. Neste ato, representando toda a família, convidamos o senhor Hermínio Simon. Colonizador Valdir Werner. Neste ato, representado pelo senhor Dirceu Werner, representando toda a família. Igualmente, o colonizador Wilhelm Kuntz, representando toda a família, neste ato solene, o senhor Danilo Kuntz. Por favor, seu Danilo. E finalizando então com mais um colonizador, extensivamente suas famílias homenageadas, Wilhelm Koenig, representando toda a família, a senhora Anilda Koenig. Por favor, dona Anilda. Senhoras e senhores, conforme falamos, esta sessão solene do Poder Legislativo presta homenagem à passagem dos 125 anos da colonização alemã da nossa colônia Xingu. Queremos, neste momento, justificar aqui a ausência do presidente da Casa Legislativa, vereador Hildor Lindner, considerando o falecimento da irmã do Hildor, nosso presidente, senhora Roseli Witter, que ocorreu na noite passada lá no município de Canoas, onde o presidente se encontra nesse momento para o velório. E estender em nome de toda a comunidade, especialmente do Poder Legislativo, os votos de pesar à família do presidente Hildor, extensivamente, então, condolências a todos os familiares. De imediato, vamos para a instalação da nossa mesa com os nossos vereadores e demais autoridades que proferirão, então, propriamente o ato da sessão solene. Para tanto, convidamos presidente em exercício, vereador Laurício Bitello. Igualmente, convidamos os vereadores Adair Witter Friedrich, Aldo Malman, Daiane Roso Carini, Darcy Carlos Bassim, Odacir Casarotto, Sérgio Celso Tasso e Wagner Kister Gopinger. Por favor, vereadores, tomem seus assentos. E a partir desse momento, passamos a condução dos trabalhos ao presidente em exercício, o vereador Laurício Bitello.
Roteiro dos trabalhos referente à sessão solene 12/11/2022. Boa tarde, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor prefeito municipal Jaime Edson Martini, vice-prefeito Gelson Martinelli, senhores vereadores, vereadora, público representante presente, representantes de entidades, autoridades e de forma especial aos familiares dos homenageados aqui presentes. Verificando o quórum regimental, dou por aberto os trabalhos da mesa, iniciando esta sessão solene às 13h20 deste sábado, dia 12 de novembro do ano de 2022, a primeira sessão solene itinerante deste ano. A Câmara Municipal de Vereadores sente-se honrada em estar realizando esta homenagem nesta sexta legislatura aos imigrantes pioneiros que há mais de um século chegaram na colônia Xingu, comprando áreas de terras e desbravando esta região, contribuindo assim na colonização e desenvolvimento deste município. Neste momento, para fazer parte da mesa oficial, convido o senhor prefeito municipal, Jaime Edson Martini, também o senhor Romildo Greff, e o senhor Karl-Heinz Klein, dos homenageados. Peço nesse momento a vereadora Daiane para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Pedido do meu amigo André, então, o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Neste momento, passamos para os pronunciamentos oficiais desta sessão solene. De imediato, concedo a palavra ao vereador Sérgio Cesso Tasso, proponente desta sessão solene. Caro presidente, colega vereadora, colegas vereadores, senhor prefeito municipal, representando então o nosso executivo municipal aqui, representante oficial, satisfação tê-lo conosco. Romildo Greff, representando as famílias colonizadoras que residem aqui no Xingu e representando a segunda leva de famílias que vieram residir em Novo Xingu, ao Karl-Heinz Klein, Carlos Henrique Klein, representando aqui as famílias dos primeiros 20 contratos feitos pela colonizadora Maier aqui nesta terra, aqui em Novo Xingu,
mais precisamente no ano de 1897. Senhoras, senhores, comunidade xinguense, comunidade regional, quem nos acompanha pelo site da Câmara Municipal de Vereadores, com certeza não é só aqui no Novo Xingu, nesse momento não só no Rio Grande, e quem sabe amanhã ou no decorrer dos dias aí, a nível de Brasília, e por que não, a nível de mundo, porque nós temos pessoas aqui hoje presentes que não são só brasileiros. Nós temos aqui a irmã do Carl, ela atualmente está residindo, a Érica, na Espanha. Então, quando eu propus esta sessão solene, objetivo nosso é lembrar e resgatar um pouco a nossa história. 1997, Novo Xingu já estava emancipado. 100 anos antes, 1897, a colônia Xingu foi fundada, foi iniciada por estes bravos colonizadores, que quando a colonizadora Maier, com um escritório instalado em Cruz Alta, aonde naquela época Palmeira pertencia a Cruz Alta, Xingu por consequência pertencia a Palmeira, era a grande Palmeira que ia desde Passo Fundo até Iraí, até Três Passos. Esse era o município de Palmeira. Tive o privilégio de estar essa semana em Cruz Alta. Não consegui localizar o local, a casa onde é que era o escritório do Hermann Maier. Cruz Alta é uma cidade muito histórica, mas numa carta que o Carlos Dain, procurador de Maier, escreveu para o Maier, para a Alemanha, dizia ele: eu estou com 10 mulas compradas aqui em Cruz Alta para levar os colonos até Xingu para efetuar a venda de terras. E há uma grande procura e com certeza o negócio será realizado. Resumindo, mais ou menos era essa carta. Da onde nós temos esses documentos? A partir do que surgiu? Nós temos aqui uma publicação de 1997. Uma equipe de redação formada por Darcy Fenner, pastor Günther Adolf Wolff, professora Helena Schornholz, professora Neuza Glacy Fenner e professora Valde Holz Tasso. A partir disso, antes de sermos município instalado, a partir da instalação do município, foi reeditado uma parte, foi publicado um novo livro. Xingu, Colônia, Distrito e Município. 22 anos depois, prefeito da criação do município, estamos nós aqui, nós 9 vereadores, representando a comunidade xinguense. Nada mais justo do que, quando eu propus a sessão, acatada por todos os colegas vereadores e vereadora, ao qual eu quero agradecer, todos entenderam da importância deste momento. São 125 anos de colonização, 125 anos de história. E os antepassados de todos nós, mas principalmente de vocês que estão aqui. Vocês, queridos amigos, amigas, vovôs, vovós, representam o início. Vocês também, desculpe, Romildo e o Carl, representam uma sequência, é o processo normal da vida. Nós vamos procriando, alguns vão embora, outros ficam.
Mas para nós, vereadores, para mim principalmente, é uma satisfação muito grande poder usar esse espaço, uma maneira em agradecer a vocês todos, a comunidade toda, por poder estar conosco aqui para nós comemorar, para nós marcar na história esse momento. Quem sabe daqui 100 anos, os nossos bisnetos, tataranetos, os vossos tataranetos possam dizer: em tal dia foi realizada uma sessão solene para comemorar os 125 anos. E esteve lá o meu antepassado presente nessa sessão. Ede e Hildo, que são Hélio, a Lídia, os mais novos aqui. Oxalá os nossos tataranetos, bisnetos, um dia possam dizer isso. Né? Então, para nós, vereadores, para mim é uma satisfação muito grande poder relembrar e marcar essa história. A importância desse processo de colonização não se discute. O que isso representou, por uma questão de necessidade da época também. A importância de nós poder comemorar isso hoje, a importância da presença de vocês aqui, representando esses primeiros colonizadores, vai ficar registrado para sempre. Vai ser lembrada para sempre. Logo mais, com certeza, na fala do nosso presidente, e quem sabe dos colegas que vão me suceder na fala, vão falar alguma coisa sobre uma proposta que nós temos aí por parte dos vereadores, sugerir isso para os colegas. Nós estamos comemorando hoje os 125 anos de colonização, mas a colônia Xingu, cara, é uma parte do nosso município. A colônia Xingu eram 84 colônias, eram 2.000 e poucos hectares. Hoje o Xingu, o município de Novo Xingu, ele não é grande, ele é menor que muitas fazendas por esse Rio Grande e por esse Brasil lá fora. Tem apenas 8.200 hectares. E na época a colonização era em torno de 2.300 hectares, se não me falha a memória. Em torno disso. E essa história é um desafio que os colegas depois também vão lançar. Para ser escrita, para nós poder publicar isso, quem sabe, para as futuras gerações. Então, nosso agradecimento, nosso reconhecimento a todas as pessoas que até agora, até esse momento, de uma ou outra forma, contribuíram para que todos nós pudéssemos estar aqui neste momento para comemorar, para celebrar. Nós temos que agradecer a Deus, porque Ele protegeu os imigrantes que vieram, que foram os nossos antepassados. Agradecer a Deus por nós poder estar aqui e poder dizer, eu digo com orgulho, eu tenho orgulho de ser xinguense. Eu tenho orgulho naquele local onde eu moro. Ah, mas onde fica? Em tal e tal lugar. É pequeno, mas é muito bom de se viver. Colônia Xingu, município hoje, parabéns pelos 125 anos, parabéns a todos vocês. Sintam-se homenageados, sintam-se lembrados por esta gestão, por esta administração, prefeito, também, mas principalmente por nós, 9 vereadores, estamos em 8, como já foi dito. Lembramos de vocês e com certeza outros momentos para frente poderão ser lembrados por outros motivos. Nesse sentido, o meu agradecimento, o meu reconhecimento a cada uma de vocês que aqui vieram. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Sérgio. Neste momento, concedo a palavra ao vereador Adair Vitor Friedrich, representante da bancada do Partido Democrático Trabalhista. Inicialmente, cumprimentar o prefeito, presidente da Câmara, colegas vereadores, a
representantes dos primeiros colonizadores da nossa colônia Xingu e todos os demais representantes aqui e a nossa comunidade presente neste evento, que hoje é um evento de comemoração. Um dia de festa, um dia de alegria e um dia de relembrar o passado. Sempre a gente tem essa ideia, quem relembra o passado tem um bom futuro. Então, sem passado, ninguém tem um futuro próspero. Então, a gente está aqui representando o partido do PDT, onde nós estamos no nosso município próspero por causa da nossa colônia Xingu, onde tiveram as nossas pessoas que hoje representam nossos imigrantes que vieram colonizar uma colônia, como o colega vereador Sérgio já disse, para desbravar em cima de mulas, cavalos. Então a dificuldade que tinha naquela época era, e a coragem dessas pessoas, dessas famílias que tinham um sonho de ter o seu pedaço de terra, construir a sua casa, melhorar para seus filhos, para os seus descendentes. E hoje nós temos aqui por causa daquelas pessoas, daquelas famílias que lutaram e desbravaram uma terra que hoje tem uma qualidade de vida. O Novo Xingu tem uma grande qualidade de vida, tem uma melhoria, consegue oferecer grandes melhorias a muitas pessoas. Então a gente está feliz em fazer parte, representar como vereador, buscando também essa melhoria. Então a gente fica muito feliz, deixar também o parabéns a todos e sempre lembrando. E um fato que também a gente tem que, eu relembro porque eu moro na linha 12 de novembro, onde é que foi feita uma reunião. Hoje foi relembrado pelo meu tio Roberto. Ele foi feita a reunião onde a dona Neuza Vita sugeriu, perante a imigração alemã, o esforço das famílias, vão homenagear a nossa linha 12 de novembro. Então a gente vê essas histórias, as pessoas relembram. Hoje nós estamos relembrando. Aqui há 100 anos vai ter outras pessoas relembrando. O registro sempre tem que ser válido. O registro é positivo. Então, e agradecer a todas as famílias, a todas as pessoas que se fizeram presente, a todos que representantes das famílias que estão aí representando. E o exemplo está aqui, Novo Xingu, forte e sempre para frente. Nós hoje somos mais um ponto nessa história. Estamos aqui para contribuir, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, mas sempre positivos e pensando e buscando o melhor para todos e a todas da nossa comunidade e da região que nós podemos ajudar. Então é o nosso reconhecimento, parabéns a todos e a todas, vida longa Novo Xingu e a todos que estão presentes e quem não pôde se fazer presente, deixemos o nosso abraço e de coração para até uma próxima oportunidade também, nós estar aqui ou outras pessoas representando e trazendo essas homenagem a essas famílias ou próximas famílias, como o colega Sérgio também já disse, que temos o intuito de buscar parcerias junto com as escolas para nós buscar outras famílias que fizeram o começo. Essas 21 famílias foram as primeiras, mas tem muitas mais. Então a gente vai tentar fazer um resgate de todas as famílias que conseguiram contribuir com o Novo Xingu. Agradeço ao vereador Adair. Em continuidade aos trabalhos da sessão solene, concedo a palavra ao vereador Wagner Coppinger, representante da bancada do Partido Progressista. Quero cumprimentar o presidente, em nome dele, os demais colegas vereadores, a vereadora,
prefeito municipal, representantes das famílias homenageadas, a todos os representantes dos homenageados, a todos aqueles que estão presentes neste evento, ao colega Sérgio pela iniciativa da realização desta sessão solene, que tem o objetivo, então, de homenagear essas primeiras famílias que vieram e tiveram a coragem de desbravar essas terras e aqui constituir a colônia Xingu. Imaginem, aquela época, 125 anos atrás, o esforço que eles tiveram para abrir as primeiras estradas, as primeiras lavouras, aqui constituir suas casas, seu lar, criar seus filhos e fazer aqui a sua história. Logo depois, tendo instituído igrejas, clubes de serviço, escolas para a sua família, para os seus filhos, para seus descendentes terem uma vida digna nesse local. Imaginem o esforço e a coragem que essas famílias tiveram e que hoje aqui seus filhos, netos, bisnetos têm a oportunidade de receber esta homenagem, relembrando essas pessoas tão importantes para o nosso município. Sempre quando a gente faz alguma comemoração no aniversário do município de Novo Xingu, eu costumo relembrar de que só existe município porque antes teve colônia, distrito e então município. O esforço da comunidade, da comissão emancipacionista e todos aqueles que lutaram para aqui instituir um município, muito antes disso, teve aqueles que tiveram coragem de fazer aqui o seu lar, de fazer aqui sua lavoura, de fazer aqui a sua produção e aqui criar seus filhos. E eu espero que a coragem que esses antepassados tiveram seja a mesma coragem que nós continuamos tendo. Nós, como lideranças, como agentes políticos, vocês todos como munícipes de Novo Xingu, para continuar fazendo com que essa terra tenha um futuro. Porque aqueles que vieram naquela época, este era o objetivo deles, ir em busca de um mundo novo, de um futuro melhor. E eu acredito que se eles estejam vendo isso, de onde quer que eles estejam, com certeza eles estão realizados. Com certeza eles estão satisfeitos. E esperamos que essa motivação, que essa coragem que eles tiveram lá 125 anos atrás, faça também com que nós, nossos filhos e nossos netos, continuem tendo essa coragem e esse objetivo de cada vez constituirmos um município melhor para se viver. Nós estamos homenageando hoje esses iniciantes que iniciaram a colônia Xingu, porém depois, como já foi dito aqui pelo colega Sérgio, outras etnias também vieram para os arredores, tivemos outros imigrantes, tivemos as outras comunidades que foram agrupadas à colônia Xingu para constituir o distrito de Xingu e depois o município. Então, o nosso reconhecimento futuro também a todos aqueles que fizeram essa participação posterior, com certeza vão ser homenageados em outros momentos, Estamos comemorando hoje 125 anos da colonização alemã e hoje a gente sabe que nós temos e continuamos recebendo muitas pessoas ainda de outras etnias, de outras raças, de outras localidades para fazer parte do nosso município. E que esses que estão vindo e os que ainda virão tenham esse mesmo objetivo de reconhecer e de fazer com que essa terra cresça e continue sendo um lugar bom de se viver como é o nosso município. Meu parabéns a todos vocês que estão aqui representando os seus familiares, meu parabéns a todos que organizaram este evento, que tenhamos um bom momento de confraternização e de homenagem, que este é o objetivo para essa sessão. Agradeço ao vereador Wagner. Neste momento, concedo a palavra à vereadora Daiane Roscarini, representante da bancada do Partido dos Trabalhadores. Cumprimento o senhor presidente da casa, os meus colegas, o prefeito do executivo e os que estão representando aqui as famílias. E fico grata de fazer um pouco parte dessa história, Que bom que vocês estão aqui representando a família dos ancestrais de vocês, quem construiu
quem desbravou essas terras e fez história. Mas antes de falar um pouquinho sobre a história, a colonização de 125 anos de colonização, parabenizar o nosso anfitrião, Sérgio Celso Tasso, pela iniciativa dessa sessão solene. Acho que isso é importante, assim como ele aceitou o desafio também do tropeirismo, fez história. E isso é resgate de história. Isso é reviver a história. Isso que a gente precisa fazer, contar para os nossos filhos, nossos netos. Essa história. Muitas vezes essas histórias não estão escritas em papéis, mas é necessário a gente passar, contar os detalhes de como que nós vivíamos antigamente, como foi difícil para chegar até onde a gente chegou no processo de município, de ter uma constituição formada, de ter políticos, de ter uma frente administrativa e tudo mais. Não foi num piscar de olhos, foi muito trabalho, muito suor, muita luta, muita fé. Parabenizar também a equipe da educação, todo o executivo também pela rústica, pelo evento que vai ter à noite. Parabenizar também os esportistas que fizeram parte de hoje de manhã cedo, um belo evento, um desafio também para mostrar a questão de que é a importância da competição, mas uma competição saudável, isso também é necessária, a questão de saúde, enfim, tantas outras coisas que dá para a gente trabalhar nesse movimento. E parabenizar em especial vocês que aceitaram o desafio de vir aqui contar, de pelo menos lembrar um pouquinho de como foi essa história de colonização, essa história tão bonita. Quando a gente se mudou, eu morava na linha Petrobelli, quando a gente se mudou aqui para o centro, quando a gente ouvia as pessoas falar em alemão, apesar que eu tenho um pouco de sangue alemão, mas eu não sabia falar, né? Então, aprendi algumas palavrinhas, mas eu achava tão bonito assim as pessoas ter aquele dialeto, ter aquela linguagem, e sempre sonhei em falar em alemão. Acho que ainda vou me desafiar. Na época nós tínhamos hoje meu cunhado, o Godofredo, que era nosso professor de alemão. E algumas vezes eu questionava, poxa, por que numa escola ter uma língua alemã, uma língua tão difícil de se falar, mas ao mesmo tempo assim uma vontade de aprender, porque sempre achei muito bonito essa história de Novo Xingu. E agora, como o Sérgio já disse, temos um novo desafio. Além dessa nossa colonização, dessa história de 125 anos ser muito bonita, também precisamos, esses dias falávamos com os demais vereadores, relembrar, recordar, reescrever as nossas histórias das nossas comunidades do interior. Hoje eu resido na linha Santo Antônio, tem o Darcy Bassin, que também é de lá, e todas as outras linhas, recuperar essa história e reescrever um livro contando toda a história de todo o nosso município de Novo Xingu, que eu tenho certeza que vai sair histórias maravilhosas. E o grande desafio vai ser incluir as escolas e que os jovens possam ir até vocês e entrevistá-los e vocês contarem na íntegra essa história e a gente transcrever. Porque isso se faz história, isso se registra, isso é uma história viva. E vocês fazem parte disso, vocês fazem parte dessa história viva. E se vocês não aceitar esse desafio de contar, de a gente transcrever esses fatos, essa história vai se perder. E é uma história muito bonita, de muito suor, de muita valorização. Então precisa sim, Sérgio, fazer esses atos solenes para homenagear, porque vocês são merecedores disso. Parabéns a todos e muito obrigado. Obrigado, vereadora Dayana. Nesse momento, passamos a palavra ao senhor Romildo Greff, que se pronunciará representando todas as pessoas aqui homenageadas. Senhor prefeito, vereadores e público
que nos assistem. Com a permissão do presidente, eu queria apresentar um documento que eu acho muito interessante. É a escritura original de Leopoldo Greff. Essa escritura, ela tem 105 anos. E ela foi escrita à caneta. E o que me chamou a atenção é que naquela época tinha um português um pouco diferente. Por exemplo, hoje nós escrevemos escritura. E naquela época era escritura. Eles colocaram um P no meio. Também a palavra contrato, eles escreveram contrato. E a moeda naquela época era diferente. Então eu anotei diversos trechos para resumir um pouco, porque senão fica muito longa essa história. Então, o vendedor foi o Dr. Hermann Mayer e sua mulher, Dona Elsa Mayer. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 1917, pelo escrivão do 8º distrito de Cruz Alta, Pedro Luiz da Silva, subestabelecimento este com poderes e dar escritura em favor de Leopoldo Greff, num total de 21 hectares e meio. Cito na colônia Xingu, e o comprador foi então o Leopoldo Greff, pelo preço de 2 contos, 150 mil réis. Isso foi uma escritura de compra e venda. Então, na época, a moeda era o réis. Confrontações ao sul, pelo Arroio Herval, com o lote número 34, da linha Dr. Mayer, que hoje é a linha Cotia. Ao norte, por uma linha reta, com terras do governo. Ao oeste, com o lote número 19, e ao leste, com o lote número 21, pertencente a Floriano Greff. Metragem, largura, 116 metros por 1.900 metros de comprimento. Lote 20 da linha Nonoai. Testemunhos da escritura. Paulo Arnold, que era o procurador. Max Grellmann e Bruno Paulik. Então, essa escritura foi iniciada naquele ano 1917 e ela foi concluída em 23 de dezembro de 1926 por Octaviano Araújo Silva, registrada no cartório de Palmeira das Missões. E ali que foi concluída a escritura. E 5 anos depois, ela foi registrada em Passo Fundo, data 31 de outubro do ano de 1931, pelo oficial vitalício Juvenal de Oliveira Xavier. Então, essa escritura demorou 14 anos para ser registrada, em 3 lugares diferentes: Cruz Alta, Palmeira e Passo Fundo. Haja cavalgada para ter um documento desse na mão.
E a gente às vezes se pergunta, às vezes eu caminho pela cidade e dou uma olhada, eles na época venderam toda a frente, os dois irmãos. Porque esse Floriano Greff, ele não veio para Xingu, ele só investiu aqui e depois vendeu. Então, na época, eles venderam toda a frente e ficaram com os fundos. Então, a gente se questiona, será que valeu a pena? Mas se a gente pensa diferente, talvez pela necessidade, porque na época não tinha nada, era difícil. E então, quando alguém vinha para cá com dinheiro, eles vendiam. Aquele que vinha que queria começar uma coisa, eles vendiam. Então, se a gente analisa nesse lote 20, eu me lembro já de 70 anos. Hoje estou com 75. Mas se a gente se lembra tudo o que tinha nesse lote 20, a começar lá embaixo, tinha a serraria de Paulo Jauer, depois Germano Fena, e isso era uma necessidade para construir casas. E um pouco mais para cima, para a rua principal, a minha avó sempre falava da comercial Fibes, que eu não conheci, mas isso era lá atrás. Depois tinha a comercial Emílio Knag. Esta sim, ali eu fui fazer umas compras, os pais me mandaram. E logo no lado tinha o salão, que foi construído pelo meu avô. Ele também tinha açougue naquela época. Logo mais para baixo tinha a comercial Tamer. E lá se comprava o prim diamantino para fazer as roupas, porque não é como hoje em dia. Hoje em dia se compra tudo pronto. E na época tinha que comprar as peças e confeccionar em casa. E passando a rua, no outro lado, o avô também vendeu uma área para o Olindo Pressão. E na época construiu uma marcenaria e fábrica de queijo. E depois o Ricardo Simão assumiu essa marcenaria com fábrica de urnas. Então, nesse outro lote ao lado, que pertencia ao Floriano Greff, então se a gente analisa lá no fundo, tinha o moinho do Henske, depois o Berghausen, Edmundo Berghausen, depois Augusto Meller. Isso era uma necessidade. O pessoal precisava de farinha. Se a gente vai um pouco mais para cima, aquele terreno que hoje está em nome da ISLB, esse terreno foi doado pelo meu avô para uma escola. Lá funcionava a primeira escola naquela época. E se a gente vai um pouco mais para cima, na rua principal, tinha José Martini. Meus pais sempre falam que o Martini tinha uma ferraria e um alambique de cachaça. Então, tudo isso era uma necessidade. Então, eu penso assim, e tenho toda a certeza, aquilo que eles fizeram e aquilo que eles pensaram, a comissão expansionista também pensou para desenvolver. E hoje nós temos um município. Por isso eu quero
agradecer e parabenizar os vereadores por esta sessão, para relembrar um pouco, porque não tem futuro sem olhar para o passado. Muito obrigado. Agradeço as palavras do senhor Romildo, dando sequência aos trabalhos, a sua palavra ao senhor Carlos Henrique, que também se pronunciará representando igualmente as pessoas aqui homenageadas. Primeiramente, boa tarde à mesa. Eu quero dizer que os senhores estão de parabéns pela iniciativa, tanto a Câmara de Vereadores, com os seus vereadores, senhora vereadora, prefeito municipal e toda a comunidade de Nova Xingu. Dizer também que os nossos antepassados, né, eles vieram para essa região querendo uma vida nova, uma vida melhor, né? Então foram construindo, primeiramente, imaginando uma vida melhor. A primeira construção é de cabeça, né? Se preparar, ir enfrentar um desafio e acreditar nesse desafio. E eu posso dizer que eu estive a última vez em Nova Xingu faz 11 anos. E se olharmos para vocês, nova xinguenses, podemos concluir que vocês estão de parabéns pelo legado que construíram. Todos, desde aqueles que iniciaram, onde se inclui o meu antepassado Johann Köln, bem como todos os demais, porque hoje nós podemos olhar para, não somente para uma colônia Xingu, e sim para uma linda cidade Nova Xingu. Isso, de fato, é o legado que os senhores merecem todos os parabéns de terem construído. E dizer também que nos sentimos muito honrados em termos sido convidados, lembrados e sido convidados para esse encontro, esse reconhecimento para com todos aqueles que contribuíram para Nova Xingu, para que ela existisse, e dizer também, não esquecer a cozinha, né, que nos proporcionou um belo almoço no dia de hoje, né? Então, gente, não vou me estender muito, eu não havia preparado nada, mas, enfim, em nome da família Köln, e acredito que eu posso falar em nome dos demais também, é uma bela iniciativa e vocês todos, nova xinguenses, estão de parabéns, como eu já acabei de dizer. Então, muito obrigado a todos e um grande abraço e até breve. Obrigado. Agradeço as palavras do senhor Carlos. Convido nesse momento para fazer uso da palavra o senhor prefeito municipal, Jaime Edson Martini. Inicio saudando o vereador Laurício, que hoje está presidindo esta sessão. Seu nome, vereador, saúdo os demais vereadores. O vereador Sérgio, parabenizá-lo também por esta iniciativa, desta sessão solene. E aqui, representando na mesa o senhor Romildo e o Carlos, representando todos vocês aqui, das famílias, das primeiras famílias que adquiriram o seu lote de terra da colonizadora Maier, e como os demais que estão nos
assistindo, estão nos acompanhando aqui via Facebook, dizer da nossa alegria de podermos estar aqui. Eu um pouco mais novo, mas nascido aqui, criado aqui. E eu lembro em 97, quando a gente fez aqui o lançamento do primeiro livro, né, que era os 100 anos da colônia Xingu. A gente teve um belo dia, especialmente quando, ouvindo pessoas de idade, contando as suas histórias, as quais parte delas estão no primeiro livro, estão no segundo livro, contando das dificuldades em especial, que estas primeiras famílias vieram, como tu falaste, Carlos, com uma expectativa, com esperança. É isto. A gente precisa ter isso. Quando a gente quer fazer algo, a gente tem que se convencer e tem que fazer acreditando que vai dar certo. E com certeza todas essas famílias fizeram isso. Numa terra nova, já vieram com filhos, né? Uma expectativa de crescimento, de desenvolvimento, de proporcionar vida digna para os seus. E muitos venceram. Outros contam a história de que não conseguiram pagar o seu lote e tiveram que voltar da onde vieram ou foram em outros lugares. Esta é a história das colonizadoras, né, no geral. Mas essa colônia Xingu cresceu muito. Essas bravas famílias trabalharam muito, sofreram muito, mas nós estamos aqui. E eu sempre, quando falo nesses momentos, eu lembro do tio Helmut aqui. O tio Helmut está aqui hoje. Nós temos uma parte da história que está em aberta, que nós temos que botar num livro, né? Que são as famílias mais tarde que vieram, né? Tantos sobrenomes aqui. Nós temos que nos desafiar e fazer isto. Mas como eu vinha dizendo, essas famílias que vieram, o relato do Romildo, de que tinha serraria, de que tinha marcenaria, de que tinha moinho, esse que tinha foi exatamente um dos motivos que lá nos anos 90, numa roda de amigos, tomando já tinha Antártica na época, a gente começou a pensar, putz, mas esse lugar aqui era o lugar do Latinha, aqui tinha. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que tornar esta comunidade um município. E para isso a gente está aqui. Eu tenho a satisfação, Carlos, eu fui o presidente da comissão de emancipacionista. A gente está nessa lida, eu estou hoje aqui no 4º mandato como prefeito, né? Saúdo também o ex-prefeito Castelo, que eu vejo que está lá atrás, o companheiro Gelcio, que foi vice-prefeito hoje, já foi prefeito. Então, a gente conseguiu que esta colônia se tornasse município. E o novo, exatamente, foi uma sugestão minha, Romildo. Tu lembra disso? Você fazia parte da comissão de emancipação. Porque eu estava relatando das conquistas que as famílias tiveram. Mas também tiveram muita encrenca. Né? Esse relato que tu fala, Romildo, do que teu avô deu aquela área para a escola. Né? A história conta que já na época, por política, né, partidária, deu encrenca. Na igreja deu encrenca. Né? Famílias foram embora, nem tudo são flores. Né? A minha mãe conta que o meu avô materno e o paterno, em época de eleição, eles brigavam. Um era do partido A e o outro era do B. Né? Isso continua hoje assim, mas não precisaria ser assim. Nós avançamos muito. E por causa desta história, então, eu sugeri aquela vez, vamos botar um novo na frente. Nessa esperança. De virar uma página, começar uma página nova. Por isso, novo Xingu, Carlos. Por isso, novo. E este valeu a pena. Também valeu a pena. Então, esse teu relato aqui, se você faz 11 anos que tu veio para cá, a nossa cidade cresceu, não só a cidade, o nosso interior, principalmente as nossas famílias que aqui vivem, estão muito bem. Nós temos um potencial, né? O nosso povo aqui está muito bem, nós estamos fazendo a nossa parte e queremos continuar fazendo.
Por isto que quero encerrar, parabenizando a todos vocês, especialmente descendentes destas primeiras famílias que compraram a terra da colonizadora Maier, que contribuíram, que lutaram, e a todos os demais que estão aqui, nos presente, nos assistindo, e aos que não estão aqui, que alguém vai contar, né, de que a gente está muito feliz. Eu estou muito feliz por hoje estar comemorando 125 anos da colonização alemã, da colônia Xingu, que o Hermann Maier comprou esta terra e depois fez a sua colonização. Eu disse hoje de manhã para o pessoal lá de Itapiranga, que na época também já tinha malandragem, né? Conta a história de que o Dain lograva o Maier, né? Tipo, vendia um lote de terra por 10 mil reais, mas ele dizia na carta, ele só vendeu por 5. 5 ele embolsava. Isso também já tinha 125 anos atrás. Isso tem hoje ainda, talvez hoje até mais, né? Então, nem tudo são flores. Mas o importante é que nós estamos aqui. Parabéns para nós, continuamos firme e vamos continuar desenvolvendo o novo Xingu para que nós cada vez mais tenhamos vida digna. Muito obrigado. Dando continuidade, neste momento, convido todos os vereadores aqui da mesa, juntamente com o prefeito municipal, para que se posicionem em frente à mesa oficial, momento em que será feita a entrega de um certificado aos colonizadores, aqui representados pelos seus familiares, e também uma lembrança, sendo que esta lembrança é um livro intitulado Novo Xingu, Colônia, Distrito, Município. Então, em homenagem aos descendentes que aqui estão representando os imigrantes pioneiros da colônia Xingu. Por favor, fiquem em frente à mesa, os vereadores e o prefeito. É da intenção também do Poder Legislativo fazer um registro fotográfico, como já está sendo feito. Então, na medida que o vereador, a autoridade, vai entregando o certificado, nós faremos uma foto deste ato e depois, ao final, todos juntos, uma foto coletiva. Eu sei que há pessoas aqui de idade, né, que têm já uma certa dificuldade de locomoção, então, para não aguardarem em pé, né, ou caso queiram sentar, fiquem à vontade. Convidamos, neste momento, então, a senhora Erna Damer, para que, homenageando o senhor Adelin Damer, receba um certificado do prefeito municipal Jaime Martini. Uma salva de palmas à família Damer. Convido neste momento, também estão já aqui na mesa, já estão a postos para receber esta homenagem, o senhor Karl-Heinz Kehlen, como homenageado o senhor Johann Kell, das mãos do vereador Adair. Uma salva de palmas. Convidamos neste momento o senhor Romildo Greve para que receba também este certificado em homenagem ao colonizador Leopold Greve. Das mãos, então, da vereadora Daiane. Convidamos a representante, senhora Elvina Fenner, e o colonizador homenageado, senhor Albino Fritsch. As mãos do vereador Darcy. Uma salva de palmas. Convidamos neste momento o representante da família, senhor Alziro Rolls, ou representante
para que receba a professora Valde. O senhor Alziro não se encontra, então a professora Valde Rostaço, para que receba esse certificado ao colonizador August Rose. Vereador Aldo Malman faz a entrega. Homenageando o colonizador Balduino Miller, nós convidamos a representante da família, Lídia Miller, para receber das mãos do vereador Odacir este certificado. Homenageando o colonizador Emil Ott, nós convidamos representante da família, senhor Jandir Ott, ou algum outro representante. Bom, diante da ausência, o Poder Legislativo fará essa entrega oportunamente, então, a um familiar. Convidamos, neste momento, então, o vereador Wagner Goppinger faz a entrega para o colonizador, aqui representado pelo familiar, Gustav Krolov, na pessoa, então, do representante da família, senhor Erno Krolov. Convidamos, representando a família Werkhausen, o senhor Helmut Werkhausen, recebendo homenagem a toda a família, ao colonizador Heinrich Werkhausen. O vereador Sérgio, então, fazendo a entrega. Convidamos neste momento a senhora Elza Grams, representando a família do colonizador Jacob Bus. Vereador Laurício, presidente em exercício, nesta sessão, faz a entrega. Convidamos neste momento, representante da família, senhor Edemar Rauch, ou então, representante, está aí, para receber a homenagem do colonizador José Schockel. Convidamos o senhor Laudelino Miller para receber o certificado em nome do imigrante também pioneiro, Julius Miller. Julius Miller. Convidamos a senhora Márcia Geller para receber, representando a família, o certificado em nome do colonizador Max Grellmann. Convidamos o senhor Carlos Jadiski, como representante da família, representando aqui homenageado e a sua família, Michael Jadiski. Michael Jadiski.
Convidamos o senhor Olívio Kister, representando a família do colonizador Gustav Schweitzer. Convidamos o senhor Hélio Jauer para, representando a família, receber o certificado do colonizador Paul Jauer. Convidamos o senhor Hildo Collen, representando a família, para receber o certificado do homenageado Redolin Collen. Convidamos o senhor Hermínio Simon, representando a família, do senhor Robert Simon. Convidamos o senhor Dirceu Werner para, representando a família, receber a homenagem e certificado em nome do colonizador Valdir Werner. Convidamos o senhor Danilo Kuntz, representando a família, e homenageado é o senhor Wilhelm Kuntz. Convidamos a senhora Anilda Koenig para, representando a família, receber o certificado em homenagem ao colonizador Wilhelm Koenig. Bem, para finalizar, nós convidamos então as famílias aqui representantes e homenageadas para que todas aqui em frente, junto com os vereadores, nós façamos uma foto coletiva. Sessão solene dos 125 anos de colonização alemã na colônia Xingu. Realização do Poder Legislativo Municipal de Novo Xingu, neste dia 12 de novembro de 2022. Vamos juntar um pouco mais aí. Vamos juntar mais. Vamos lá agora. Uma salva de palmas a todos os nossos representantes, descendentes dos imigrantes pioneiros dos 125 anos da colonização Xingu. Podem voltar aos seus assentos, vereadores também. O Sérgio, que antes de nós passar para a presidência da casa, fazer a conclusão, o Sérgio tem um recado. Conforme
a gente tinha conversado com a Secretaria da Câmara. Vocês, os familiares de vocês aqui, vocês que aqui foram homenageados, quem quiser mais certificados da família está à disposição na Câmara. A Câmara irá disponibilizar esses certificados. Eu cito um exemplo, o irmão do seu Laudolino Miller, se quiser um certificado, só procurar. Tá? Vocês aqui estão representando todos os vossos familiares. Então, e se vocês podem reproduzir, se não, está à disposição na Câmara de Vereadores. Só avisem para que daí possa ser impresso e os vereadores poderem assinar quando vierem para a sessão. Obrigado. Bem, antes de concluir, pediria aqui para o seu Kroloff só me prestar aqui o certificado para compartilhar com vocês o conteúdo que consta aqui nesse certificado de reconhecimento. O Poder Legislativo Municipal de Novo Xingu, RS, atendendo a propositura do vereador Sérgio Celso Tasso, apoiado pelos demais legisladores desta Casa de Leis, concede homenagem à família do imigrante pioneiro, no caso aqui Gustav Kroloff, por ocasião da sessão solene em homenagem à passagem dos 125 anos de colonização alemã neste município, e em reconhecimento aos imigrantes e seus descendentes que há mais de um século chegaram desbravando esta região e contribuindo na construção e desenvolvimento deste município. Novo Xingu RS, 12 de novembro de 2022, bem assinado aqui pelos 9 vereadores. Obrigado. Para concluir, nós pedimos agora então para que o presidente em exercício, Laurício, faça a condução dos trabalhos na conclusão desta sessão solene. Peço ao primeiro secretário da mesa, diretora, vereador Sérgio Celso Tasso, para que assuma os trabalhos da mesa, para que eu possa fazer uso da palavra. Assuma os trabalhos da mesa e de imediato passo a palavra ao vereador Laurício. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente da casa, nosso prefeito, Jaime Edson Martini, nosso vice, Gelson Martinelli, demais colegas vereadores, nosso ex-prefeito, uma vez prefeito, sempre prefeito, né? Godofredo, professor Godofredo. Agora, acabando de dar as delongas, primeiramente gostaria de pedir desculpa aí pela minha voz. Nos últimos dias aí, passei meio adoentado, né? Eu gostaria de iniciar minha prosa lembrando, o Sérgio citou os que ajudaram a elaborar e escrever o primeiro livro. Eu gostaria também de citar as pessoas que contribuíram para a formulação desse segundo livro também, que foi a Adriana Rose Rano Martinelli, Rosane Márcia Neumann, Carla Scheniger, Darcy Fenner, Fernanda Ceruti, Neuza Fenner e Valde Rostaço. E a exemplo desses livros que já foram escritos, como os demais colegas que me sucederam falaram, exemplo também do prefeito, eu acredito que a história tem que continuar, a história tem que ser escrita, e nada mais correto, no meu ponto de vista, que nós dá uma provocada, digamos assim, no bom sentido, com a nossa juventude, para que possamos continuar escrevendo essa bela história que Novo Xingu já tem, e deixar registrado, porque eu acredito que além da história vivida, a história tem que ser escrita também, porque a gente tem uma memória daqui a pouco que daqui a pouco falha, né? E no momento, Coromildo pediu para contar uma história, para mostrar um documento que ele tem registrado,
há 105 anos, isso me deixa muito feliz, porque eu tenho o seguinte pensamento: a pessoa com o tempo não envelhece, a pessoa com o tempo fica experiente, e esses 125 anos de colonização, com certeza não podem ser esquecidas, porque são essas raízes que brotaram, digamos assim, e que foram se cravando na terra há 125 anos, é que hoje nós se tornamos distrito de Constantina, exemplo de distrito, e hoje dá para se dizer que nós somos exemplos de município, né? E como bem falei antes, não podemos esquecer as nossas raízes, temos que viver o presente, e conforme eu falei numa sessão esses dias, hoje nós não estamos vivendo uma história, nós estamos fazendo uma história. Como já foi falado também aqui nessa tribuna, esse povo que está sendo homenageado hoje, já teve antecedentes que fizeram história ao serem os primeiros a comprarem terra aqui e colonizar a colônia Xingu. Hoje esses nomes que receberam uma homenagem em virtude aos seus antepassados estão deixando o nome da história. E com certeza outras sessões virão e vão ser lembrados esse momento. Eu vou ser bem breve, a minha voz está meio falhando, digamos assim. Quem é do tempo do rádio, eu vivi esse tempo também, né? As pilhas estão ficando meio fracas, estão enfraquecendo. E a única outra coisa que eu queria deixar, meus sentimentos ao presidente da casa, que não se pôde fazer presente hoje, os motivos já foram manifestos, e agradecer por estar em frente essa sessão solene, que muito me orgulha fazer parte dessa história, fazer parte desse município, e estar deixando, digamos assim, como todos os outros vereadores, essa pequena lembrança dessa primeira sessão solene, ao qual vocês foram homenageados. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador, e devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Laurício. Agradeço a presença de todos e encerramos a primeira sessão solene.